Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Gabriel e hoje eu vou estar trazendo um vídeo sobre a Petrobras e falar um pouquinho da política de dividendos da Petrobras e como que ela funciona, falar um pouquinho das características da empresa e onde olhar para ela. Então se inscreve no canal, deixa seu like e vamos pro vídeo. Lembrando pessoal, o conteúdo do canal é educacional e informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento. Então pessoal, o que é interessante, o que chama a atenção na Petrobras é que é uma companhia que entregou nos últimos 5 anos mais que 100% em dividendos, né? Então em dividend yield, a companhia entregou mais do que seu valor de mercado na forma de proventos. E isso é interessante porque normalmente o pessoal acaba comentando que dividendo não importa, que dividendo é irrelevante, desconta do preço da ação e aí acaba desvalorizando, não gera retorno. E a gente vê que aqui isso não é bem verdade. Até porque o dividendo realmente desconta do preço da ação? Desconta. Só que se ele não se recuperasse, se os lucros não fossem considerados, a empresa pagou mais de 100% de dividendos, então ela não deveria mais valer nada, certo? Porque ela pagou mais que o seu próprio valor de mercado. E por que a Petrobras é uma companhia que me chama tanto a atenção? Um ponto principal dela é essa melhora nas margens brutas da companhia. Então olha só que interessante, a companhia em 2014 tinha uma margem bruta de 23% e ela veio melhorando, até que em 2022 ela tem uma margem bruta de mais de 50%, ou seja, o custo do seu principal produto ele acaba sendo menos que metade da sua receita. Então já que eu já trouxe a questão do preço da companhia, da margem dela, por que ela me atrai tanto, eu vou falar um pouco da política de proventos da companhia e tem dois itens muito importantes para os seus proventos. Esses itens são principalmente o preço do Brent de petróleo, né? Então, ou seja, o barril do petróleo, em dólares principalmente, que a companhia trabalha bastante em dólares, e o seu fluxo de caixa livre. E para falar um pouquinho disso, eu trouxe duas imagens para demonstrar como uma coisa tem muito a ver com a outra. À nossa esquerda, eu tenho aqui o preço do barril do petróleo, né? Então, em dólares. Hoje está em 74 dólares por barril. E à direita eu tenho o valor da cotação, do preço da ação da Petro 4, né? Então olha o que a gente tem aqui. Trouxe o mesmo período dos últimos 5 anos. Em 2020 a gente tem uma queda no preço do barril do petróleo, né? Ele chega aqui nessa parte aqui perto de 20 dólares. E o que acontece nesse mesmo período com a Petrobras? A gente tem uma queda no seu preço. E aí com a recuperação do petróleo, a gente também tem uma recuperação na própria Petrobras. E isso é realmente relevante para a companhia? Vamos entender isso olhando a própria política de remuneração aos acionistas da Petrobras, que foi aqui aprovada em julho de 2023. O que a gente vai ter aqui em relação ao preço do petróleo? Que isso é muito importante para os dividendos da Petrobras. Além de ser o preço do seu principal produto que ela está vendendo, também tem uma relação direta com o dividendo pago. E a gente vê isso nesse artigo aqui no 4.1, que estabelece uma remuneração mínima anual, ou seja, a companhia precisa pagar 4 bilhões de dólares para os exercícios em que o preço médio do Brent for maior de 40 dólares por barril, né? Então olha só que interessante, se hoje, no caso que é um caso de hoje, hoje a companhia vale, hoje o Brent está 74 dólares, e como ele é maior que 40, a companhia precisa distribuir no mínimo 4 bilhões de dólares para os seus acionistas. E o segundo ponto que eu trouxe aqui, que vocês já podem ter visto, eu falei do fluxo de caixa livre, e vamos continuar então a política de proventos para falar do próprio fluxo de caixa livre. Então, além dessa questão do preço do Brent, que precisa ser de 40 dólares no mínimo para ter essa remuneração de 4 bilhões de dólares, a gente também tem a remuneração dos acionistas que não é baseada no lucro líquido como a maioria das companhias. Com exceção de poucas companhias, como a Klabin, por exemplo, a Petrobras é uma das companhias que paga em cima de outro indicador sem seu lucro líquido. E no caso dela é o fluxo de caixa livre, que então ela distribui aos acionistas 45% do seu fluxo de caixa livre. E o fluxo de caixa é diferente do lucro líquido.
Fluxo de caixa é o quanto a companhia gera através das suas operações. Ainda mais o fluxo de caixa livre, ela vai pegar então o quanto a companhia gera da sua operação, o quanto ela fatura, o quanto deduz, o quanto ela extrai. Tem algumas deduções, como por exemplo, aqui aquisições de ativos imobilizados, intangíveis e participações societárias, ou seja, sai do bolso naquele exercício efetivamente. Porque em alguns casos, quando a gente olha a DRE, muitos itens não aconteceram ainda. Vão acontecer ou acontecem de forma parcelada. O fluxo de caixa não. O fluxo de caixa mostra o que está entrando e saindo, né? Então, quanto a operação realmente está gerando de dinheiro e retorno para o seu acionista. Então, no fluxo de caixa livre, a gente vai pegar o fluxo de caixa operacional das suas atividades e tirar algumas aquisições, imobilizados, intangíveis e participações societárias. O quanto sobrar, a companhia distribui 45% na forma de proventos, de dividendos. Então vamos ver aqui, trouxe esse gráfico aqui, se não me engano, do TradingView, que mostra o fluxo de caixa da companhia nos últimos anos. Então olha só, esse em azulzinho aqui é o fluxo de caixa operacional, o que está em azul claro é o fluxo de caixa de investimento, e em laranja é a atividade de financiamento. Aqui em 2017, a gente tinha esse indicador na casa de 65 bilhões de reais. Aqui a gente está analisando aqui em reais. E em 2022, que foi o ano que a companhia distribuiu praticamente 70% na forma de proventos, eles tiveram um fluxo de caixa livre, um fluxo de caixa operacional, perdão, na ordem de 247 bilhões de reais. Ou seja, um valor muito expressivo. Olha só a diferença do FCL de 2017 para o de 2022. Então saiu de 22 bilhões de reais para 198 bilhões de reais. E a gente pega esse fator aqui, certo? E divide pela quantidade de ações, a gente vai ter algo na casa dos R$5, R$5,40, por aí, de 5 a 5,50, não vou lembrar certinho o valor, mas ele vai pegar algo nessa casa. Então, realmente é uma distribuição muito forte, mas se você puxar o histórico de proventos da Petrobras, nesse período ela distribuiu mais que isso que eu falei, de 5 e pouquinho, ela distribuiu R$7,2, mas aqui tem R$2, vai ter mais ou menos 1,60, 1,70 de extraordinários que ela distribuiu, tá? Então, mais ali fora os extraordinários, ela distribuiu uma faixa de R$5,40, mais ou menos, se não me falha a memória. E um ponto de impacto para a Petrobras é a questão do câmbio. Então, o pessoal está esperando bastante o quarto trimestre de 2024, porque a gente teve uma grande alta no dólar, né? O dólar valorizou bastante. E isso pode sim gerar um impacto negativo para a Petrobras, que depende bastante da sua exposição cambial, conforme a gente viu. Ela tem muita demonstração em dólar, tem muita atividade que depende do dólar e alguns custos em dólares, né? Então, se a gente puxar aqui o desempenho do terceiro trimestre de 2024, a gente vai ter um lucro para os acionistas de praticamente 5,9 bilhões de dólares, tá? Já puxei tudo em dólar. E no segundo TRI de 2024, ela teve um resultado negativo. Mas esse resultado negativo não vem da sua operação, né? Teve aqui efeito cambial, sofreu com efeito cambial e a companhia aproveitou para fazer alguns ajustes contábeis, lançar algumas despesas que seriam necessárias, né? E o resultado líquido, então, foi negativo. Mas a gente tem e deve ajustar isso para a forma recorrente do resultado. Afinal, efeitos extraordinários são o que são, extraordinários, eles não vão ficar se repetindo, então é necessário que a gente entenda o que é recorrente na companhia. E, de forma recorrente, no segundo TRI de 2024, a gente teve um lucro de 3 bilhões de dólares. Então, sim, é um lucro muito expressivo, é bastante dinheiro, foi bem inferior ao que foi reportado nesse TRI, né, de 5,9 bilhões de dólares, mas não deixa de ser bem expressivo, né? A companhia tem um acumulado nos últimos 9 meses de quase 14 bilhões de dólares, ou seja, um valor muito relevante. E um fato curioso que aconteceu em 2020 foi a questão do preço do petróleo estar negativo em 2020 e chegou a bater ali na época do pico da pandemia, onde o pessoal não sabia o que ia acontecer, né? O mundo dava uma crise muito grave. A gente teve o pessoal falando que o petróleo ia
chegar a zero e na verdade a gente teve aqui o petróleo cru nos Estados Unidos fechando em menos $37, né, no dia 20 de abril. Mas a Petrobras tem um ponto muito positivo que ela vem se destacando, que ela vem mostrando isso para o mundo e o mundo vem comentando, começou agora a comentar, mas já está tendo mais comentários, isso vai crescer com o tempo, a questão da margem equatorial, ou seja, mais fronteiras de exploração. Porque o pré-sal que a gente conhece, que eu vou destacar mais para frente, que a empresa tem um custo de extração muito baixo no pré-sal, isso é muito bom porque gera uma margem absurda. Ela tem um custo de extração baixo no pré-sal, mas ele já tem uma data para finalizar. Né? Vai demorar ainda, por volta de 10 anos ali talvez, mas já tem uma data. E a companhia está sempre investindo para ter os seus postos, a sua reserva. E aqui a gente tem na bacia do Foz do Amazonas, atingindo o Amapá e o Pará, a própria Petrobras destaca. Né, prevê um investimento de 3 bilhões de dólares nessa região ali, a perfuração de 15 poços. Então isso vai trazer um retorno, vai trazer ali uma expectativa maior para a companhia. E uma companhia assim, extremamente rentável, conforme eu já mostrei a questão das margens, gosto de reforçar. Margem de 50% bruta, 16%, 17% líquida. Olha esse ROI aqui de 20% atualmente, né? Tem um ROI bem alto. Lá em 2022 chegou a bater 50% de ROI. Uma companhia que tem margens muito fortes. E falando de margem, vem aqui o que eu acabei nomeando de o segredo da Petrobras. A empresa de commodity, ela vamos dizer assim, ela tem uma característica diferente do que a gente está acostumado quando a gente fala de bancos. Uma commodity, você não pode controlar o que acontece no exterior, você não pode controlar guerras, você não pode controlar o preço do dólar, você não pode controlar o preço do Brent, você não pode controlar nada disso, não tem nenhuma ferramenta que vai manusear isso aí e trazer uma previsibilidade maior. Mas se a empresa não pode controlar nada disso, o que ela pode controlar então? Então o segredo da Petrobras está no seu custo de extração, nos seus custos. Uma empresa de commodity, se ela não pode controlar nada do fator externo, ela tem que se dedicar em controlar e ela tem que se dedicar naquilo que ela pode controlar. Ou seja, os seus custos, investir em tecnologia, redução de custo e tal. E olha o que a gente tem aqui. A gente vai ter uma palavrinha muito interessante que é o lifting cost, ou seja, custo de extração. E olha só, no pré-sal, a empresa, a Petrobras, tem 3,78 dólares por barril. Então, um custo de extração muito baixo. Se a gente pegar aqui uma água mais profunda, né, o pós-sal profundo e ultra profundo, são 16 dólares e águas rasas também 16 dólares. Ou seja, a gente tem o pré-sal, que é muito barato para a Petrobras, o que torna a empresa muito rentável. E a gente tem as águas rasas, que a companhia trabalha aí com seus 16 dólares por barril. E competitivamente, comparando com seus pares, é um destaque. A Petrobras ela tem um custo muito baixo e isso gera um retorno e uma vantagem competitiva muito forte para a companhia. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, falando um pouquinho de Petrobras. Se inscreve no canal, deixa seu like, segue a gente no Instagram, entra no nosso grupo do Telegram, tá? A gente tem lives, muitos conteúdos, os shorts que ajudam bastante. E é isso pessoal, até a próxima e tchau!